Olá pessoal, eu me chamo Maurício Galassi, trabalho no Centro de Pesquisa da Petrobras e essa será uma apresentação introdutória sobre robótica. Aqui nesse slide a gente tem uma imagem do Centro de Pesquisa da Petrobras. Aí existem vários grupos que trabalham com robótica, né, como o da gerência onde eu trabalho, que é voltado para instalações de superfície, então são robôs para trabalhar naquelas máquinas que ficam em cima da plataforma. Existe um grupo que trabalha com robótica também na engenharia de poços, o pessoal de monitoramento ambiental, tem o pessoal da engenharia submarina, que é onde essa tecnologia já é mais consolidada, e nos próprios ativos também, principalmente o pessoal de engenharia submarina, que trabalha com robótica para fazer instalação, manutenção dos equipamentos de produção de petróleo que ficam no fundo do mar. Então aqui a gente tem o plano da apresentação, que deve durar menos de uma hora. A gente vai começar falando um pouco de algumas aplicações da robótica na indústria, depois mostrar algumas das limitações que existem, tanto de algoritmos e de hardware mesmo, né? Citar alguns dos principais conceitos dessa área de conhecimento e conforme a gente for vendo no final da apresentação alguns desenvolvimentos feitos pela própria Petrobras, eu vou explicando onde é que esses conceitos foram aplicados e como que eles foram úteis para resolver um problema. Daqui para frente eu vou deixar a câmera desligada, porque está deixando o arquivo muito grande. Nos próximos slides nós vamos ver algumas aplicações de robótica na indústria, de uma forma geral, também na indústria de petróleo, algumas dessas aplicações já bem consolidadas e algumas nem tanto, assim, mais ainda em fase experimental. Um lugar onde é bastante usado a robótica e um dos primeiros lugares onde se começou a usar de forma extensa assim, é a indústria automobilística, onde ela é usada para montar os carros, para fazer soldas, para mover grandes objetos, e também para realizar pintura de automóveis. Né? Aqui nós podemos ver que foi feita uma adaptação dos robôs para que eles não fossem atingidos pela tinta. E também tem uma outra adaptação que geralmente é feita, no caso da pintura, que é para evitar que a atmosfera explosiva provocada pelo solvente da tinta entre nos robôs, além desse ensacamento que eles fizeram aqui. Esses robôs geralmente eles têm em algum lugar deles tem uma conexão onde um gás inerte é injetado dentro dele, esse gás fica vazando pelas juntas do robô e evita que o solvente, né, que evaporou dentro da área de pintura entre dentro do robô, podendo provocar, né, uma explosão se ele encontrar uma área quente próxima dos motores, por exemplo. A robótica também já é aplicada em galpões, né, para separar produtos antes deles serem entregues. Então, você imagina um galpão muito grande que trabalha com uma variedade muito grande de produtos. Eles usam esses robozinhos para ajudar a separar os produtos antes de serem entregues. E aqui no canal dessa empresa japonesa, nós vemos que eles têm alguns robôs que podem ser aplicados para inspeção em área industrial, em lugares que têm difícil acesso, como também para trabalhar em situações de emergência, em desastre ambiental, um terremoto ou uma enchente. Agora, nesse vídeo, nós temos um tipo interessante de robô, que são os robôs chamados robôs colaborativos, que são feitos para trabalhar junto com as pessoas, né? Diferente daquele robô que aparecia ali pintando o carro, né, montando o carro, que ele deve trabalhar de forma isolada, porque são robôs que atingem velocidades muito altas e são muito fortes, poderiam provocar um acidente se estivessem no mesmo ambiente que uma pessoa. Esses robôs eles não têm essa mesma velocidade e força, uma capacidade de provocar um ferimento numa pessoa, e eles são feitos para ampliar a capacidade produtiva das pessoas, por exemplo. Uma pessoa que fazia uma atividade como essa que ele está fazendo, ele mover uma peça de um lugar para o outro, se você desse alguns robôs assim, para essa mesma pessoa, ela conseguiria ter sua capacidade multiplicada, porque ela poderia, de uma forma muito simples, programar o robô, né? Ele é programado da forma que a moça mostra mesmo. Ela pega o braço do robô, usa os botões ali que tem no punho do robô para ensinar os movimentos que ele deve fazer, onde ele deve pegar um objeto e onde ele deve deixar aquele objeto, e depois aquele robô vai repetindo esses movimentos. Então, você poderia dar para uma pessoa alguns robôs, assim, uma meia dúzia, 10, dependendo da atividade, e essa pessoa o trabalho dela
passaria do que era antes de ficar pegando o objeto de um lugar e colocando no outro, passaria a ser programar o robô dessa forma simples e atuar apenas quando o robô fizesse alguma coisa errada, derrubasse alguma coisa no chão ou precisasse de algum ajuste na programação. O objetivo desse vídeo é mostrar como alguns robôs humanoides estavam há 5 anos atrás. Esses robôs estavam participando de uma competição promovida por uma agência de desenvolvimento de tecnologia de defesa dos Estados Unidos. Eles tinham o objetivo de caminhar de forma autônoma por um ambiente acidentado, abrir portas, subir e descer escadas, usar ferramentas para fazer um buraco numa porta e mover uma válvula. Então, nesse vídeo vocês podem ver como esses robôs eram construídos naquela época, 5 anos atrás. Esses eram robôs bem avançados para a época. É claro que nesse vídeo é uma compilação de coisas que deram errado, né? Depois dos ajustes eles passaram a se desempenhar um pouco melhor. Mas nos próximos vídeos vocês vão ver como esses robôs evoluíram nos últimos 5 anos. Agora, nesse slide, nos próximos dois, pode ser visto como esses robôs evoluíram, como eles já conseguem se mover com maior desenvoltura, mesmo em uma situação difícil até para as pessoas, né? Como andar num lugar com neve. Né? Aqui um outro robô recente da mesma empresa Boston Dynamics. Vou deixar o vídeo correr para vocês verem a diferença de desempenho para os robôs de 5 anos atrás. E aqui desses robôs, o primeiro robô que ficou comercialmente disponível há poucos meses atrás, da Boston Dynamics, que aqui foi adquirido por uma empresa que está desenvolvendo aplicações para a indústria de óleo e gás. No caso, para fazer o monitoramento e inspeção da planta. Aqui ainda falando da indústria de petróleo, mas na área de construção naval, nós podemos ver nessa fotografia, que eu coloquei para a gente ter uma ideia das dimensões, né, desse tipo de obra, duas plataformas sendo construídas ao mesmo tempo. Essa foto foi tirada de dentro de um dique seco, no Rio Grande do Sul. Aqui mais algumas imagens, né, de obra de construção de plataforma. Né? Essas plataformas são construídas através da união de milhares de peças que, proporcionalmente com o tamanho final da plataforma, elas são pequenas. Né? E elas demandam construção de estruturas provisórias, é um trabalho muito intensivo em mão de obra. E conforme a estrutura da plataforma vai se fechando, as pessoas começam a trabalhar em lugares bem fechados, com pouca ventilação, com equipamentos que geram calor, né, com ferramentas de corte e ferramentas de solda. Então, na construção naval também é comum encontrar o uso de robótica para corte de peças, para movimentação de peças e, como no caso dessa figura aqui, para fazer soldas. Aqui nessa imagem a gente pode ver mais um exemplo de uso de robótica em construção naval. Né? Os robôs eles são essas peças amarelas aqui, que estão presas numa ponte rolante. Essa ponte ela se move ao longo da área de construção e quando ela chega na parte onde os robôs vão ser usados, eles são descidos e fazem os serviços que eles foram programados para fazer. Ainda nos estaleiros, esse é o tipo de robô mais comum que eu encontrei. É um robô com um sistema de fixação magnético para andar na vertical para fazer soldas. Então a função dele, na verdade, é auxiliar na ergonomia do próprio soldador. Ele não é um robô muito sofisticado. Né? A máquina de solda fica presa nele, é um carrinho que vai andando ao longo da linha de solda, controlado pelo soldador, mas evita que ele tenha que usar andaimes ou tenha que ficar em posições extremamente desconfortáveis, muito perto do equipamento de solda. Então, aqui ainda na indústria de petróleo, a gente tem aqui representado um sistema hipotético de produção de petróleo no mar. Aqui em cima tem a plataforma que serve para receber os fluidos que vêm dos poços, separar o petróleo da água que acaba sendo produzida
junto com o petróleo e o gás, e processar esses 3 componentes e dar destino para eles. Aqui a gente tem o poço, né? A parte mais escura aqui está representado o reservatório, né, que é a rocha porosa de onde o petróleo vem. Em cima do poço, na cabeça do poço, tem um equipamento chamado árvore de Natal, que é um conjunto de válvulas que é usado para controlar o poço. Falando ainda do sistema de produção de petróleo no mar, eu coloquei mais esse slide para mostrar que podem existir ainda outros equipamentos além da árvore de Natal no fundo do mar, né? Aqui a gente tem a representação de algumas árvores de Natal, que são a cabeça do poço, como eu tinha dito, e um equipamento adicional, que é um manifold, que serve para receber a produção de vários poços e juntá-las para mandar para a plataforma. Pode existir também poços de injeção de água, por exemplo, como para injetar aquela água que, por exemplo, tinha sido separada do petróleo durante o processamento. E ainda podem existir outros equipamentos como bombas, separadores no fundo do mar. Então, para ajudar a entender um pouco o uso da robótica submarina, aqui tem uma imagem do que é, né, uma árvore de Natal para produção em terra. Conforme a produção de petróleo foi avançando para o mar, nas primeiras plataformas, a cabeça do poço ficava na própria plataforma. Então, o que na prática ocorreu foi colocar o mesmo equipamento que era usado em terra na plataforma. Depois, para conseguir produzir petróleo sem ter que estar com a plataforma em cima do poço, poder produzir através de mais poços, tinha que ter um jeito de colocar esses equipamentos no fundo do mar, para poder ligá-lo à plataforma através de um duto flexível, por exemplo. Então, esse equipamento evoluiu para este outro equipamento aqui, que é o que aparecia naquelas figuras anteriores de produção de petróleo no mar. Mas essa evolução da árvore de Natal seca para a árvore de Natal molhada não aconteceu de uma vez só. As primeiras instalações submarinas, elas foram colocadas dentro de vasos, né, com ar dentro, e era praticamente o mesmo equipamento e ele era operado praticamente do mesmo jeito. Ele continuava tendo aqueles volantes e era operado por um mergulhador. Aqui nós temos uma imagem do que era do que eram daqueles vasos onde eram colocados esses equipamentos que eram para ser usados em terra, no fundo do mar. Aqui por cima era acoplado um sino que era descido por um guindaste e era de dentro desse sino saía a pessoa que ia lá dentro desse vaso e operava as válvulas praticamente do mesmo jeito que ele operava no campo terrestre. Aqui a gente tem um vídeo e depois uma animação mostrando como é que esse equipamento descrito no slide anterior funcionava. Você tem a pessoa entrando no sino, antes de ela ser descida para o equipamento. E aí mostrando como é que isso funcionava. Ele descia, abria uma portinha ali, e entrava dentro daquele vaso e fazia o trabalho que ele tinha que fazer e depois voltava para esse sino e voltava para o barco, guinchado de volta. Então, durante esse período em que a indústria do petróleo foi avançando para o mar, começou a ser desenvolvido a robótica submarina também. No início, para acompanhar essas operações, né, que envolviam mergulhadores e mover objetos grandes e pesados por um barco, através de um guindaste de um barco, com pessoas lá embaixo, né, os mergulhadores. Então era um jeito do pessoal que estava operando o guindaste conseguir acompanhar o que estava acontecendo e fazer o trabalho deles. Então, no início, aqueles robôs eram usados só para ver o que estava acontecendo, depois eles começaram a interagir com os equipamentos submarinos, e com o tempo os robôs foram sendo aprimorados e o equipamento submarino também. Então aqui a gente já tem uma configuração moderna do que são esses equipamentos, né? Esses painéis aqui, eles já são feitos para serem operados apenas pelo robô e não mais pelo mergulhador. O robô vem aqui, encaixa a ferramenta apropriada e consegue abrir e fechar a válvula, ativar um sistema de conexão para montagem ou desmontagem dos equipamentos submarinos.
né? Então aqui a gente tem um conjunto de uma árvore de Natal molhada, né? Geralmente ela tem 3 conexões nela, né? Uma delas é por onde sai o petróleo, tem uma outra que pode ser usada para injetar gás dentro do poço, para usar em elevação artificial, e tem uma terceira conexão, que é o umbilical de controle, né, que é por onde vem os comandos eletrohidráulicos que são usados para controlar remotamente esses equipamentos que ficam no fundo do mar. Então, preferencialmente, esses equipamentos são controlados da plataforma através de sinais elétricos ou hidráulicos, e também sinais de sensores que estão no fundo do poço e nesse equipamento, sensores de pressão e de temperatura, que também são transmitidos através desse umbilical para a plataforma. Então, esse slide aqui é só para vocês terem uma ideia do tamanho que tem esses equipamentos submarinos. Aqui a gente tem 2 fotos de um manifold submarino durante o processo de instalação. E você pode aqui comparar o tamanho do equipamento com uma pessoa que está em cima dele. E aqui mais uma imagem do equipamento agora sendo descido para o fundo do mar, um manifold submarino. Então aqui à esquerda nós temos duas imagens, né, de trabalhos ainda feitos por mergulhadores. Ainda existem trabalhos que são feitos por mergulhadores. Né? A gente tem aqui um serviço de manutenção e provavelmente embaixo de inspeção sendo feito. E à direita, né, os veículos remotamente operados, os robôs a que eu estava me referindo, que são usados para todo tipo de atividade no fundo do mar, com instalação de equipamentos, né, como árvore de Natal, como manifold, lançamento de dutos, lançamento de âncoras e inspeção desses equipamentos também. E a partir de uma certa profundidade, já não é mais possível enviar uma pessoa, né, um mergulhador, de forma segura para fazer o trabalho. Então, se não existissem esses equipamentos, hoje nós não poderíamos fazer, ou dificilmente poderíamos fazer o que estamos fazendo hoje, que é produzir petróleo em profundidades acima de 1,5 km, 2 km, né, no mar. Aqui mais 2 exemplos de equipamentos que podem ser usados também. Essa imagem é mais ilustrativa, assim, mas existem equipamentos com essa aparência, né, usado para monitoramento ambiental. E aqui à direita, um equipamento que está tendo o seu uso, um tipo de equipamento que está tendo o seu uso cada vez mais frequente, que é algo similar àquele robô que tinha mostrado no slide anterior, mas o robô remotamente operado, ele tem um umbilical de controle que fica conectado entre ele e um barco. Então, se você precisa, por exemplo, fazer uma inspeção, uma filmagem de um duto de quilômetros de comprimento, entre uma plataforma e um poço, por exemplo, um duto que liga a plataforma à terra, aquele barco tem que percorrer todo o caminho do duto, com o ROV embaixo, sendo pilotado através do barco pelos técnicos, né? E vão usando as câmeras para procurar problemas, né? Vazamentos ou algum outro tipo de problema estrutural nesses equipamentos dutos, né? Então, esse tipo de robô, ele é autônomo. Você lança ele da plataforma ou de algum barco, ele desce até uma certa distância do duto que ele tem que monitorar e sem nenhuma comunicação com o barco, ele vai seguindo o duto, filmando o duto, e depois que ele termina a inspeção, ele sobe e é recuperado pelo barco. Então, aí as pessoas conseguem recuperar as imagens que ele gravou nele. Agora, citando alguns desafios tecnológicos que a robótica enfrenta, né? Começando pela comunicação. Debaixo d'água, a rede sem fio não funciona, ou funciona de forma muito limitada. Né? Então, quando você precisa de comunicação, é obrigado a usar cabos, como no caso do ROV, ou precisa desenvolver algoritmos para que o robô consiga realizar os trabalhos dele de forma autônoma. Né? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, fazer uma inspeção numa linha, mas conseguir interagir com equipamentos do fundo do mar de forma autônoma já é muito mais difícil. Né? Fazer operação remota quando você não tem comunicação ou quando tem um atraso de comunicação também fica muito complicado. O caso extremo seria, né, o caso
dos robôs, né, usados pela NASA, por exemplo, em Marte. Sensores, alguns sensores ainda precisam ser mais desenvolvidos, né? Alguns sensores são muito ruidosos, não têm resposta linear, às vezes eles não respondem de forma uniforme, né, para frequências diferentes. Energia, que é um dos grandes problemas, né, para a robótica, por exemplo, aqueles drones, né, eles têm um tempo de voo muito curto por causa da autonomia que a bateria dá para eles. Né? Se você pega um robô quadrúpede, por exemplo, para colocar numa plataforma, o consumo de energia dele é alto por causa do modo como ele se locomove, então ele consegue ficar um pouco mais de 1 hora ou 2 andando, né? E ainda tem outras fontes de consumo de energia, como processamento de sinais dentro do robô para ele conseguir fazer as tarefas dele, o braço que você pode acoplar a ele. Então a energia é um fator limitante. Segurança em ambiente com pessoas, né? Que agora a robótica está avançando para algumas áreas, como por exemplo indústria de petróleo. Então durante algum tempo, ou talvez para sempre, esses robôs, quando começarem a trabalhar nas plataformas, eles vão ter que fazer isso de forma segura, né? Sem provocar acidentes com as pessoas que estão ali. Né? Processamento de dados é uma limitação, né? E acaba gerando um grande consumo de energia. Né? Quem usa computador para jogar videogame sabe o que eu estou falando. E também esses algoritmos, eles às vezes não conseguem fazer os cálculos, né, num tempo hábil para o robô conseguir realizar as tarefas dele numa velocidade aceitável. Então, se você tem um computador embarcado no seu robô que é muito limitado, isso pode ser um fator de lentidão no robô. Pode fazer com que ele ande de forma mais lenta pelo ambiente, porque ele demora mais para perceber o ambiente e saber como interagir com ele. O mesmo vale para os algoritmos, né? Se seus algoritmos forem ineficientes, vai fazer com que o seu robô, mesmo que ele funcione de forma lenta ou consuma muita energia. Agora falando um pouco dos sensores possíveis dos robôs, né? Aqui tem uma lista de sensores, mas é claro que é a lista dos mais comuns, né? Existem muito mais tipos de sensores possíveis, né? Um exemplo que os mais comuns, os encoders, que pode ser usado para você medir, por exemplo, quanto que uma rodinha girou, né? E o robô usar essa informação para saber quanto que ele andou. Sensores de contato, por exemplo, o para-choque daqueles robôs, né? Aspirador de pó, que ele usa para perceber que encostou numa parede ou numa mesa. Um outro tipo de sensor barato de distância, né? Os sensores de infravermelho. Os sensores a laser são sensores mais precisos, né, para medir distância, que são usados para localização, para o robô construir o seu próprio mapa e perceber melhor o ambiente onde ele está. Um outro tipo de sensor usado para identificar distância também, né, de uma forma diferente, são esses de projeção de luz estruturada. Né. Existem também sensores para medir as acelerações, né, essas unidades de medida inercial, elas percebem as acelerações a que o robô foi submetido e ele pode, com essa informação, por exemplo, ela integrada, saber em que velocidade que ele está, o quanto que ele andou, né, sensores de inclinação. Mais para frente a gente vai ver alguns desses sensores, como eles são usados na prática. Então, o último exemplo que eu tinha dado de uso de robótica na indústria de petróleo é para a área submarina. Aqui a gente pode ver no fundo do mar aqueles equipamentos que nós tínhamos visto nos slides anteriores, né? Aqui nós podemos ver os dutos levando os fluidos dos poços para o manifold e esse petróleo depois sendo levado para a plataforma. A plataforma é um navio que fica flutuando, ancorado, e em cima dele estão todos aqueles equipamentos que vão processar o petróleo que veio dos poços. Separar a água, que deve ser enviada de volta para os reservatórios, descartada, o gás, que vai ser usado na plataforma e também exportado, e o petróleo. Então, é um espaço muito grande, com muitos equipamentos, que devem ser mantidos e inspecionados constantemente. Ali no fundo você pode ver um navio petroleiro recolhendo o petróleo que estava armazenado na plataforma,
E agora a gente vai falar de robôs que estão sendo desenvolvidos para trabalhar junto com os operadores nesses equipamentos, que são as plataformas de produção de petróleo. Antes de começar a mostrar um desenvolvimento próprio nosso, queria mostrar ainda dois tipos de robôs para plataformas em desenvolvimento. Esse aqui com tração por rodas e um outro que usa esteiras também para se locomover na plataforma, para conseguir subir e descer escadas e acessar os equipamentos que estão geralmente ao alcance do operador. Então, esse foi um projeto desenvolvido em parceria com a Equinor e a UFRJ, além da Petrobras. Foi desenvolvido um protótipo, uma prova de conceito, em que o robô, vocês podem ver no vídeo, ele se locomove pela planta através de um trilho, é capaz de acessar praticamente qualquer lugar da plataforma, desde que os trilhos estejam ali instalados. Ele pode se mover tanto na horizontal, fazendo curvas para os lados ou para cima, pode se mover na vertical também, ficar parado na vertical. Ele carrega uma série de sensores que podem ser trocados, né, e atuadores também que podem ser trocados, podem ser desenvolvidos sensores ou atuadores novos para o robô, conforme a necessidade. A ideia é que o robô trabalhe de forma autônoma, de forma predeterminada pela operação, circulando pela planta e procurando por anomalias. E quando essas anomalias são encontradas, por exemplo, um vazamento de óleo, ela seria reportada para a operação através do supervisório, por exemplo. O robô também pode ser usado em pequenas manutenções, que vão ser descritas mais à frente na apresentação, e pode ser também teleoperado por uma pessoa dentro da plataforma ou de fora da plataforma, se houver recurso de comunicação para isso. Então, se ele for teleoperado, o operador pode usar os sensores que estão embarcados no robô, usar o braço que tem no robô para realizar as atividades que ele considerar necessárias. Normalmente o robô vem equipado com algumas câmeras de alta resolução, câmera térmica, sensores de vibração, um laser para fazer número de pontos, por exemplo, microfones que podem ser usados, por exemplo, para detecção de ruídos anormais na planta ou explosões, e detectores de sensores para detectar a presença de atmosfera explosiva, por exemplo, na plataforma. Aqui nós temos um vídeo que foi desenvolvido há uns anos atrás para a apresentação de um evento do Prêmio NP, em que nós podemos ver como que ficaria esse robô instalado numa plataforma de verdade, né, como que ele acessaria os diversos níveis tem uma plataforma, né, que tem umas imagens dele em teste no SEMPS. Mais para frente a gente vai ver umas imagens do supervisório, né, que foi desenvolvido para ele, né, durante o projeto, né, com prova de conceito, em que a gente consegue ver o robô realizando algumas atividades com detecção de objetos abandonados. Aí vocês podem ver os objetos com a mancha vermelha em cima, que seriam os objetos que não deveriam estar ali. Aí usando a câmera térmica para ver a distribuição de temperatura na planta, que é uma nuvem de pontos criada pelo laser que tem acoplado nele, que ele usa para se localizar e também para auxiliar ele a detectar os objetos, interagir com objetos na planta. Então, como vocês viram, esse robô ele foi pensado de um jeito um pouco diferente daqueles outros que se movem pelo solo, né? Ele se move através de trilhos, e a ideia é que ele não sofresse das limitações que aqueles robôs sofreriam quando houvesse a necessidade de fazer alguma inspeção, manutenção em um lugar que você não alcança normalmente sem uso de equipamento especial, como um andaime ou cordas, né? Não significa que esse robô consiga suprir todas as necessidades que os outros supririam, né? Ele vai ter casos em que aqueles outros robôs vão apresentar uma flexibilidade, né, a possibilidade de entrar em alguns lugares que esse tipo de robô não conseguiria, porque ele está preso no trilho. A ideia é trabalhar com diversos tipos de robôs diferentes para conseguir
o máximo possível, né, evitar que os operadores tenham que ficar na planta por uma questão de segurança e de ergonomia também, porque é um lugar muito barulhento, ele tem que usar uma série de EPIs que, por causa do calor do próprio clima do Brasil e também o calor gerado pelos equipamentos da plataforma, causa um desconforto muito grande. Eventualmente, podem acontecer presença de gases venenosos ou uma atmosfera explosiva também, que uma das intenções é usar o robô para evitar que as pessoas fiquem expostas a essas situações, né? Então agora a gente vai falar um pouco de como que o Doris usa os sensores deles, né? Isso aqui é um protótipo, né? Ainda não é uma versão comercial, então ele ainda não está pronto para ser instalado numa plataforma de verdade. Mas ele tem algumas câmeras, né? Uma câmera térmica que ele usa para ver a distribuição de temperatura, né, na planta, e pode ser, né, quando você vê que teve uma distribuição, ele compara ali com o computador dele, teve uma distribuição fora do normal, ele pode avisar o operador, né, através da rede sem fio, para ele ver o que está acontecendo. E ele usa alguns sensores aqui, que eu vou destacar, aqui atrás não aparece nesse desenho, mas aqui ele tem um lidar, né, que é uma espécie como se fosse um radar de laser, que ele usa para medir a distância dele para o trilho, por exemplo, a distância para o chão, e para detectar a passagem dos postes, quando ele passa pelos postes onde esse trilho em que ele anda está preso, né? Então tem alguns postes onde tem as fixações de trilho, ele detecta a passagem desses postes também. Isso ele usa depois para se localizar no trilho. Uma outra coisa que tem aqui também que ele usa para se localizar é essa câmera. Essa câmera ela está virada para o trilho. Em alguns lugares tem umas marcas no trilho, umas marcas vermelhas. E quando ele passa por essas marcas vermelhas também ele usa essa informação para se localizar. O trilho ele pode ter curvas para os lados, na horizontal e também para cima, que é o que possibilita que o robô alcance praticamente qualquer lugar na plataforma. Embaixo do robô tem uma unidade inercial, que ajuda ele a perceber quando ele faz curva para os lados, para cima ou para baixo. Então todas essas informações o robô usa para se localizar no trilho. Ele precisa saber onde ele está para voltar para ser carregado, para voltar para ser recuperado pelo operador e fazer as inspeções, né, dos equipamentos de forma correta. Por exemplo, se está programado para ele que ele deve ir até um determinado equipamento, medir a vibração nele, ele tem que saber onde ele está para conseguir chegar naquele equipamento. Então, essas são os principais sensores que ele usa para se localizar. Também ele, através de um odômetro, né, da odometria, uma odometria digital que na verdade estão nos motores, né, mas através da relação de engrenagens que a gente tem aqui dessas rodinhas para os motores, a gente consegue também calcular o quanto que ele está andando no trilho, né. Mas essa é uma medida sempre, né, com uma precisão não muito grande, por isso que precisa ter o uso das outras referências para saber onde ele está. Por exemplo, quando o robô sobe, né, faz uma curva para cima, ele acaba dando uma derrapadinha ali e acrescenta um erro no que ele acredita ser a localização dele. Aqui, só para mostrar de novo, ele detectando um objeto abandonado, né? Mostrar um dos modos como ele usa a câmera dele, né? Então aqui ele está usando a câmera e o processamento, né? A capacidade de processamento dele de sinais. Quando ele passa por um objeto, aquilo era uma mochila que a gente colocou escondida na planta, para testar, ver se ele conseguia identificar a presença desse objeto, que é anormal nesse ambiente. Então esse é um robô que nós construímos do zero, né? Então aqui a gente tem algumas imagens, né, do histórico do desenvolvimento dele, né? As primeiras ideias que a gente teve de como fazer o sistema de tração dele, né? Esse aqui era um sistema onde os gimbals ficavam nas pontas, né, e a tração de fato, né, com o acoplamento com o motor ficava aqui no meio, que foi o que nós construímos aqui. Nós testamos também outras configurações como essa, né, em que a tração era por baixo, né, tinha aqui um sistema mecânico para variar, né, o atrito, né, a força com que essas rodinhas amarelas eram pressionadas contra o trilho para variar o atrito, para ele fazer menos atrito quando estivesse na horizontal, fazer mais atrito quando tivesse que fazer uma subida, por exemplo, porque a ideia era economizar energia, né?
Aqui mais algumas tentativas que foram feitas, né? Quando a gente já estava perto da configuração final, nós estávamos colocando os motores embaixo aqui dos gimbals, né? O gimbal é essa estrutura aqui presa no trilho, e usando um eixo flexível para transmitir para a caixa de engrenagens aqui a força mecânica para fazer o robô andar. Mas no fim nós só acabamos ficando com essa configuração aqui mesmo, né? Os motores presos diretamente nos gimbals, e foi a versão que funcionou melhor, de forma mais estável, mais fácil de controlar, né? Tinha a melhor eficiência energética. Então aqui eu me despeço de vocês, e essa apresentação vai continuar sendo feita pelo Hugo Lisboa, que vai mostrar mais um desenvolvimento interno nosso, só que agora da área de poços. Olá, meu nome é Hugo. Eu vou falar sobre um outro projeto da Petrobras, um outro exemplo que a gente traz para vocês, que é o do robô Anelida. O Anelida é um robô para fazer a desobstrução de dutos em ambiente offshore. Nesse exemplo, eu vou tentar trazer um pouquinho do que foi desenvolvido, e não só do que foi desenvolvido, mas da filosofia de projeto também, ou seja, o que é importante observar no projeto, o que a gente observou no projeto e que é importante observar em outros projetos de robótica. Começando naturalmente pela motivação, pelo problema que a gente está tentando atacar. Nas linhas, principalmente nas linhas flexíveis, acontecem com frequência obstruções, tanto por hidrato quanto por parafina. Hidratos são uma espécie de gelo que se forma quando você junta metano e água em alta pressão e baixa temperatura. Aí você forma uma espécie de gelo, que é o hidrato, e esse hidrato com frequência obstrui algumas linhas nossas. E as parafinas são uma espécie de cera, uma espécie de vela que também obstrui algumas linhas. E essas obstruções, elas causam perdas muito significativas. Literalmente, a gente tem perdas de bilhões de reais, tanto em lucro cessante quanto com o valor da intervenção em si, das intervenções que a gente tem que fazer para realizar a desobstrução dessas linhas, né? E muitas vezes essa remoção não é uma coisa simples. Tem situações em que a gente tem inclusive que retirar a linha toda, levar para a terra, limpar e depois levar de volta. E esse projeto, o projeto Robô Anelida, vem justamente para atacar esse problema. E aqui entra uma primeira observação que eu faço, que é o seguinte: perfeito, a gente está desenvolvendo um projeto de robótica, ou eventualmente outras equipes, outras pessoas podem estar desenvolvendo projetos de robótica, mas um ponto importante em qualquer projeto de robótica ou em qualquer projeto é ter bem claro qual a motivação e qual o ganho financeiro que esse projeto vai estar trazendo, né? Aqui no nosso caso, o ganho financeiro é justamente permitir a desobstrução dessas linhas em um tempo menor e com um custo muito menor. E aí, consequentemente, trazer uma redução significativa de custo, no custo de intervenção, e uma redução significativa do lucro cessante, ou seja, daquela perda associada a não produzir petróleo até a intervenção ser concluída. Agora, dando uma visão mais geral do problema. Como Maurício mostrou anteriormente, as plataformas estão ligadas a diversos poços através de dutos, que podem ser dutos rígidos ou dutos flexíveis, e a interface submarina deles é justamente a árvore de Natal. Eventualmente, esses dutos podem sofrer essas obstruções, esses bloqueios, seja por hidrato, seja por parafina, seja por outros motivos. E a ideia do robô Anelida é justamente partir da plataforma, utilizando para isso um lançador, se deslocar até a obstrução, mantendo uma conexão, se mantendo conectado à plataforma através de um umbilical, e remover essa obstrução.
essa remoção da obstrução em si pode ser realizada de diversas formas. Por exemplo, através de pressurização, através de aquecimento controlado. No caso do anelida especificamente, a gente está utilizando um aquecimento local controlado baseado em uma reação química. Esse é outro ponto importante também. Primeiro, você ter bem claro qual é o problema que você está querendo resolver e qual o ganho financeiro com isso. E o segundo passo é como que eu pretendo resolver esse problema. E a ideia do anelida é justamente essa. Ele vai resolver esse problema de obstrução nas linhas, de obstrução em dutos flexíveis, se deslocando pelo interior da linha até essa obstrução e removendo essa obstrução através de um aquecimento local controlado, realizado a partir de uma reação química também controlada. Eu vou passar agora um vídeo que foi feito e apresentado no Prêmio NP. Começa com as instituições que participaram do projeto. Na sequência, mostra a obstrução em si acontecendo, os equipamentos de superfície do robô, os diversos sistemas no interior do robô, agora 2 vídeos, deslocamento e desobstrução. Perfeito. Agora, dando uma visão um pouco mais detalhada do robô em si. Ele tem bem na frente um sistema de desobstrução, uma ferramenta de desobstrução para realizar essa reação local controlada. E para que ele consiga se deslocar até a obstrução, tem um sistema de tração avante, que é tocado, é um sistema eletrohidráulico, bombas elétricas tocam uma bomba hidráulica que movimenta um pistão hidráulico para frente e para trás. E tem naturalmente um sistema de tração a ré que é para permitir o retorno do robô. Logo na sequência, depois desses sistemas de tração, tanto avante quanto a ré, a gente tem uma sequência, um conjunto de vasos atmosféricos com os circuitos de controle dentro. E, por fim, um cabo umbilical que faz a conexão entre o robô e a superfície e permite o envio de componentes químicos, de eletricidade, de comando através de um cabo de fibra ótica e assim por diante. Falando agora um pouco sobre o sistema de desobstrução em si, ele é um sistema que realiza um aquecimento local controlado a partir de uma reação química. Eu tenho basicamente 2 dutos de entrada de uma das soluções químicas, nitrito de sódio e cloreto de amônio. Essas soluções reagem dentro de um reator e essa reação libera uma quantidade razoável de calor. Dentro desse reator eu tenho 2 sistemas de monitoramento, um sistema para monitorar a pressão e um sistema para monitorar a temperatura. E logo depois do reator eu tenho um jato, um orifício de saída para a saída dos fluidos aquecidos. Um ponto importante aqui em relação ao projeto é o seguinte: existiriam várias formas de realizar essa desobstrução. Eu poderia aquecer com uma resistência elétrica, eu poderia perfurar, eu poderia usar uma espécie de broca. Tem diversas formas possíveis que a gente poderia utilizar para realizar essa desobstrução. Logo no início do projeto, uma coisa que a gente fez foi abrir bem esse leque, pensar em diversas formas possíveis para realizar essa desobstrução. Ranquear essas formas, analisar bem as vantagens e desvantagens de cada uma, e aí na sequência a gente escolheu esse formato de utilizar uma reação local controlada por uma série de fatores. Primeiro, pela capacidade de controlar bem a reação. Segundo ponto, e esse é muito importante,
A reação em si, ela gera subprodutos que evitam que o hidrato volte a se formar. E terceiro, eu consigo ter uma alimentação contínua com uma potência muito grande, muito maior do que se eu tivesse uma resistência elétrica, por exemplo. Eu tenho basicamente 15 vezes mais potência calorífica, né, do que se eu fosse usar uma resistência elétrica, por exemplo. Aqui um ponto importante é justamente esse. Ok, eu tenho um problema. Normalmente esse problema tem várias formas possíveis de solucionar. É importante elencar vantagens e desvantagens e escolher aquela mais adequada aquela forma mais adequada de resolver seu problema. Falando agora sobre o sistema de deslocamento, a gente tem um conjunto de patas à frente e um conjunto de patas a ré, um conjunto de patas anteriores e um conjunto de patas posteriores. Esse conjunto de patas anteriores se desloca para frente, ancora, depois o cilindro hidráulico contrai e puxa consigo todo o robô que está atrás dele, que está conectado atrás daquela rótula. Na sequência, o conjunto de patas posteriores ancora e o cilindro distende, levando para frente esse conjunto de patas anteriores novamente. Um ponto importante aqui foi o seguinte: a gente teve que desenvolver esse sistema de deslocamento com uma capacidade bastante elevada de tração. O que acontece? O robô ele tem que se deslocar literalmente vários quilômetros. A gente tem postos que estão distantes da plataforma até 20 quilômetros. Então o robô tem que ser capaz de se deslocar por distâncias muito longas. A gente desenvolveu um modelo desse atrito necessário, que é gerado, né, pelo umbilical, pelo tudo mais. E a gente chegou em valores de tração que esse sistema tem que exercer. Tração da ordem de 2 toneladas. Na verdade, um pouco menos de 2 toneladas. E a gente projetou esse sistema justamente para 2 toneladas, já com um coeficiente de segurança. E não só projetamos, mas fizemos naturalmente testes de tração para mostrar, para garantir que esse sistema consegue exercer as 2 toneladas de tração. Esse é outro ponto bastante importante. Ok, você desenvolve modelos, tem que testar muitas vezes, para ter certeza de que aquilo que você desenhou no seu modelo vai ser atingido na prática. Outro desenvolvimento bastante interessante desse projeto foram justamente os vasos de pressão em fibra de carbono. Esses vasos de pressão são os vasos que permitem que os circuitos eletrônicos permaneçam na pressão ambiente durante toda a operação. Esses vasos de pressão foram fabricados usando robôs também, usando um robô KUKA. Está ali ilustrada o processo de fabricação dele, e usando uma espécie de molde interno em alumínio. Tá? Esses vasos também foram testados em relação à pressão. Eles foram projetados para resistir a 300 bar, que seria a pressão de mais ou menos 3.000 metros de lâmina d'água, naturalmente com fator de segurança. E eles foram testados, foram feitos testes destrutivos com esses vasos, para ver até que pressão eles conseguem aguentar. E esses vasos resistiram a mais de 10.500 PSI, que seria em torno de 700 e poucos bar, que é a pressão equivalente a mais ou menos 7.000 metros de lâmina d'água. Ou seja, a gente conseguiu projetar esses vasos com um fator de segurança bem razoável. Um ponto importante também, um ponto bastante interessante desse projeto é que o uso de fibra de carbono trouxe algumas vantagens muito grandes. A primeira vantagem, naturalmente, é a redução da espessura. Então, com essa redução da espessura, ele conseguiu liberar muito espaço interno, conseguiu liberar bastante espaço interno para os componentes eletrônicos, que esse era um dos grandes desafios, porque eu tenho dutos muito estreitos, né, dutos de 4 polegadas, mais ou menos 10 centímetros,
E colocar tantos componentes eletrônicos, tantas coisas dentro de um espaço tão pequeno é um grande desafio. E utilizar esses vasos em fibra de carbono foi uma coisa que liberou muito espaço para isso. E não só espaço, mas também peso. A gente conseguiu uma redução significativa de peso usando fibra de carbono. Agora falando um pouquinho sobre o sistema de comando e controle. A gente tem na superfície um computador que fica com o operador, e dentro desse computador você tem uma interface virtual de controle. Você tem dentro desse computador também um banco de dados e dois servidores, um servidor de comunicação com o computador de bordo e um servidor de comunicação com o guincho que faz o enrolamento e desenrolamento do umbilical. Esse servidor de comunicação com a placa se comunica através de uma fibra ótica com o umbilical. Essa comunicação chega no computador de bordo. O computador de bordo faz seu processamento interno, realiza seu processamento interno e envia os comandos internamente através de um barramento CAN, que é um protocolo bastante comum, bastante utilizado na indústria automobilística, um protocolo extremamente robusto. Tá? A utilização de um barramento CAN foi uma coisa que trouxe grandes vantagens. A gente conseguiu ver claramente as vantagens, mesmo com bastante ruído na linha. Pelo fato do barramento CAN ser diferencial, ele conseguia transpor bem esses ruídos. Tá? E de modo geral, essa é uma configuração de controle bastante robusta. Lá em cima também a gente tem um outro servidor de comunicação que manda os comandos para um CLP que realiza o enrolamento e desenrolamento do cabo umbilical. Esse é um ponto importante também, a sincronização entre o movimento do robô e o movimento do cabo umbilical, o enrolamento e desenrolamento do cabo umbilical. Ali nas imagens à direita a gente vê dois prints da tela com a interface com a interface virtual de comando, né, e embaixo a interface física de comando. Um dos grandes desafios desse projeto foi justamente garantir que esse robô ia conseguir se deslocar por grandes distâncias, levando um umbilical de vários quilômetros. Né? Para garantir que ele ia conseguir fazer isso, a gente teve que desenvolver um modelo de atrito desse umbilical dentro de tubulações. Foi um grande desafio esse desenvolvimento. E a partir desse modelo, a gente projetou um umbilical com características tais que conseguem reduzir, minimizar esse atrito. Esse é um ponto importante também, nem sempre, principalmente quando a gente fala de robótica, tecnologia de ponta, nem sempre as ferramentas físicas de engenharia técnica estão prontas ou semi-prontas. Eventualmente é preciso desenvolver alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e isso não deve ser um obstáculo. E esse umbilical desenvolvido, naturalmente foi também fabricado, prototipado, e foram realizados diversos testes com esse umbilical, teste de peso, teste de tração, teste de pressão interna, teste de pressão externa, teste de continuidade elétrica e assim por diante. De novo, aquele ponto da importância de você testar. E garantir que o projetado está coerente com o realizado, com o que foi fabricado. E por último, um outro ponto bastante importante, que é justamente a análise de risco. A gente tem várias questões, várias coisas, vários aspectos que podem dar errado, principalmente em um projeto tão complexo, com tantas interfaces, com tantos componentes. E tanto para esse projeto mais complexo quanto para projetos mais simples, é extremamente importante que seja feito ciclos de análise de risco. Né? A gente faz um primeiro design, avalia o que pode dar errado, avalia quais são os riscos, identifica vulnerabilidades, melhora essas vulnerabilidades, vai rodando esse ciclo
e principalmente verifica isso de várias formas, seja com banco de dados, seja com simulações, seja com simulações em elementos finitos, mas principalmente com ensaios, testar e garantir que aquilo que foi projetado está sendo atingido. E naturalmente tudo isso, todos esses resultados de teste e tudo mais, entram no modelo estatístico para verificar se os requisitos propostos estão sendo atendidos ou não. E só depois que realmente a gente vai partir, que a gente parte para um teste de campo. Até porque assim como o problema é caro, um erro, uma falha nessa tecnologia também é muito cara. Então não dá para cometer esse tipo de erro. Por isso que é importante fazer toda essa análise de risco, estar sempre pensando nos riscos que estão envolvidos na operação e mitigando esses riscos. E eu termino essa apresentação deixando aqui algumas características do robô Anelida e algumas fotos do projeto aqui do lado direito. Okay? Muito obrigado pela atenção.